Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Pretendo ser breve, pretendo ser conciso e o mais preciso possível. Dom de línguas, falar em línguas estranhas, que é o caso da xenoglossia e da glossolalia. Um é dom do Espírito Santo, outro é um estado de êxtase pessoal. Xenoglossia é o que está relatado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 10, na casa de Cornélio. E glossolalia é outra coisa, não está ligado ao Espírito Santo, e que é relatado por Paulo, pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14. Não vamos ler todo o capítulo 14, mas vamos escolher algumas passagens. Xenoglossia e glossolalia. Xenoglossia, xeno significa estrangeiro, daí o nome xenofobia. É a aversão às pessoas estrangeiras. Ou xenofilia, é a afinidade por elas. Xeno significa estranho. O que aconteceu e que se conhece como falar em línguas e que aconteceu em Pentecostes e que está descrito em Atos capítulo 2, versículo 4 e Atos capítulo 10, versículo 46. O que dizem esses versículos? Atos capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Isso durante a descida do Espírito Santo, segundo promessa do profeta Joel e segundo a promessa de Jesus, que aguardassem em Jerusalém até serem oportunamente revestidos de poder do alto. Na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 46, quando gentios, não agora judeus, não agora galileus, mas gentios, pessoas de Samaria, ouvindo a palavra de Deus, se convertiam ao cristianismo, à fé cristã, entendiam a obra redentora de Jesus e, ao receberem nessa conversão o Espírito Santo de Deus, eram também batizados pelo Espírito Santo de Deus, falando em línguas. Atos capítulo 10, versículo 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus, então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água? Aí para batizar com água, que já tinham sido batizados com o Espírito Santo. Pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Então nós temos uma coisa aqui muito importante. As duas passagens, Atos capítulo 4 e Atos capítulo 10, versículo 46, e você pode ler na sua Bíblia do 44 ao 48, é o fenômeno chamado de xenoglossia. O que aconteceu? Aqueles galileus que se converteram, aqueles galileus que receberam o poder do Espírito Santo, começaram a glorificar a Deus, falando das maravilhas de Deus. E conforme eles falavam, eles eram entendidos por pessoas de outras línguas. Havia romanos, havia gregos, havia persas, havia pessoas de toda a Mesopotâmia, havia o pessoal do Ponto e Ásia, Judeia, Capadócia, Frígia, Panfilha. Esses homens galileus, portanto falando um dialeto aramaico, porque o galileu era um dialeto aramaico, falando aramaico, não falando uma outra língua,
eles eram entendidos por todos que estavam presentes nas suas línguas de origem. E saíram pelas ruas glorificando a Deus. E glorificando a Deus no seu idioma natural, no seu dialeto, no caso o galileu, eles eram entendidos pelos romanos, pelos gregos, pelos persas e por todos os povos ali, causando com que todos que estavam ali ficaram atônitos, como diz o versículo 7. Vede, não são, portanto, galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa língua, própria língua materna. Esse fenômeno que aconteceu em Pentecostes, Atos 2 e Atos 10, é o fenômeno da xenoglossia. É uma maravilha promovida pelo Espírito Santo de Deus. Na fundação da igreja, digamos assim, um episódio da fundação da igreja, em que homens, glorificando a Deus, sendo eles galileus, falando em Galileu, glorificando em Galileu, em aramaico, eram entendidos pelos outros povos nas suas línguas de origem. Eles não receberam o Espírito Santo e passaram a falar uma língua dos anjos, nenhuma língua celestial. Eles passaram a glorificar a Deus em aramaico, em seu idioma, em seu dialeto original, galileu, mas eram entendidos maravilhosamente pelos outros que estavam ali presentes. Tanto que muitos iam se convertendo. Houve diversas conversões, porque pessoas de toda a parte do mundo, diversas etnias, estavam ouvindo a glória de Deus. Xenoglossia, fenômeno promovido pelo Espírito Santo de Deus, exclusivo, a sua descrição, a Atos 2 e Atos 10, promovido pelo batismo no Espírito Santo, que precede o batismo nas águas, que é simbólico. Quando o evangelista Lucas descreve essas línguas que são faladas no capítulo 2, ele usa o termo grego dialectos. Dialectos significa idioma ou uma língua fluente, inteligível, falada fluentemente por diversos povos. Na França fala-se o francês, na Inglaterra se fala o inglês, na Alemanha se fala o alemão. Então Lucas estava falando aqui não de qualquer língua, mas de um idioma inteligível, falado fluentemente por diversos povos, em que as pessoas no caso, comunicam. Então, a xenoglossia foi, esses galileus estavam glorificando a Deus em Galileu, mas eram entendidos em diversos idiomas. Então, aí está a palavra dialectos. No livro de Atos, capítulo 10, na casa de Cornélio, não aparece, dado pelo evangelista Lucas, a palavra dialectos, mas uma palavra equivalente a dialectos, é glossa. Glossa ou linguagem, linguajar, falar, idioma também, é sinônimo. Dialectos e glossa são a mesma coisa. Então, os que falavam em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eram entendidos por outras pessoas que estavam, que eram de outras origens. Na casa de Cornélio, eles falavam e glorificavam a Deus na mesma língua, inteligível. Aí Lucas não usa dialectos, ele usa glossa. Então, Atos 2 e Atos 10, Pentecostes e casa de Cornélio,
fala-se em línguas como dom do Espírito Santo de Deus. Agora, o que causa confusão? Glossolalia ou glossolalia, como dizem alguns, que é citado pelo apóstolo Paulo na igreja de Corinto, quando ele diz que é mais importante proclamar o evangelho, é mais importante profetizar do que falar em línguas. Mas se alguém falar em línguas, ou falar em outra língua, ou falar em língua estranha, que fale de modo inteligível, porque essas pessoas de Corinto estavam falando de modo que ninguém compreendia. Não se trata aqui de atuação do Espírito Santo. Trata-se de um estado de êxtase, em que as pessoas não falam um dialecto, não falam uma glossa. Eles falam uma série de palavras ininteligíveis, não compreensíveis, não edificantes e não entendidas. E a esse balbucio que aparece durante um estado de êxtase, durante o louvor, durante a oração, durante os cânticos, é chamado de glossolalia, ou também no original grego, laleo-glossa, ou balbucio, sons emitidos pela boca. Porém, ao contrário de Pentecostes, eles são ininteligíveis, eles não são compreensíveis. Vamos ver só um pouquinho de 1 Coríntios capítulo 14. Versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, diferente de Pentecoste. Pois quem fala em outra língua, em língua estranha, não fala a homens, senão a Deus. É um estado de êxtase pessoal, visto que ninguém o entende, diferente de Pentecostes, e em espírito fala mistérios. Muito bem, é entre ele e Deus. É um estado de êxtase pessoal. Não vamos discutir esse assunto. Há pessoas mais propensas a isso e que gostam disso, acham isso altamente edificante. Muito bem. Vamos citar o 3 também. Mas o que profetiza, o que proclama, não é profetizar no sentido de vaticinar, de predizer, é no sentido de proclamar o Evangelho. Mas o que profetiza, o que proclama o Evangelho, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então você vê que o que Paulo diz aqui é que esse dom de línguas descrito em 1 Coríntios capítulo 14 é ininteligível e não edifica. O que edifica é profetizar, é proclamar o Evangelho, proclamar a obra redentora de Jesus. No versículo 9, outro exemplo. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Estareis falando ao léu, ao ar, balbuciando palavras, pronunciando frases inteiras, que parece uma conversa especial, que parece um significado especial, mas é um estado de êxtase. E muitas pessoas, desde crianças, já treinam falar em línguas. Então você vê que é coisa de homem e não é coisa de Deus. Nada tem a ver com Pentecostes. Glossolalia, nada tem a ver com Pentecostes. Nada tem a ver com xenoglossia. É um balbucio em estado de êxtase. E como último exemplo, vamos dar o versículo 9. Paulo mesmo diz: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento. Quer dizer, 5 palavras profetizadas, 5 palavras proclamadas, para instruir os outros, ou seja, consolar, edificar, exortar, a falar 10.000 palavras em outra língua. Que outra língua é essa? Língua ininteligível
incompreensível, um balbucio, um laléu glossa que não edifica, não exorta e não causa o crescimento de ninguém, porque ninguém pode interpretar. Alguns dizem poder interpretar, mas isso eu deixo com o ponto de vista de cada um. Então nós temos assim xenoglossia e glossolalia. Xenoglossia, referente a Pentecostes e a casa de Cornélio. Atos capítulo 2 e Atos capítulo 10. E temos a glossolalia ou glossolalia, que é o laléu glossa, emissão de sons ininteligíveis, incompreensíveis pela boca, também chamado de balbucio, e que é descrito em 1 Coríntios capítulo 14, e muitas pessoas em Corinto queriam valorizar essas pessoas e valorizar o seu dom, o seu privilégio de falar em línguas estranhas e dizer que isso as tornava especiais, ou mais eleitas, ou mais poderosas, ou mais devotas, ou mais capacitadas. Assim, xenoglossia é dom do Espírito Santo, que aconteceu nessas ocasiões. Glossolalia é descrito por Paulo e é muito sujeita a fraudes, para que a pessoa pareça poderosa e muito especial perante Deus. Estou dizendo isso não em tom apologético, mas apenas baseado no que eu tenho nas Escrituras Sagradas. Xenoglossia, então nós vemos que o evangelista Lucas utilizou as palavras dialectos e glossa, significando língua falada fluentemente por outro povo. E coincide com o que nós lemos em Atos 2 e Atos 10. Enquanto que Paulo não usa dialectos nem usa glossa, usa laléu glossa, balbucio, sons emitidos pela boca por um grupo de pessoas de maneira ininteligível e que não serve para edificar. E ele mesmo, Paulo, prefere falar 5 palavras edificantes, compreensíveis, do que falar 10.000 palavras em outra língua, em língua estranha. Que você tenha compreendido isso, espero não ter sido longo. Deus abençoe você nessa verdade bíblica, em nome de Jesus. Até a próxima reflexão.